A ONG Repórteres Sem Fronteiras afirmou hoje que denunciou ao Tribunal Penal Internacional crimes de guerra cometidos contra jornalistas desde o início do conflito entre Israel e Hamas. Segundo a organização, a denúncia detalha o caso de 9 jornalistas mortos. 8 deles eram palestinos, assassinados em bombardeios promovidos por Israel a áreas civis de Gaza. Um jornalista israelense foi morto em 7 de outubro enquanto cobria um ataque do Hamas contra um kibbutz, uma comunidade agrícola israelense. A denúncia menciona, abre aspas, a destruição intencional, total ou parcial das instalações de mais de 50 meios de comunicação em Gaza. O secretário-geral da ONG declarou o seguinte: a escala, a gravidade e a recorrência de crimes internacionais contra jornalistas, especialmente em Gaza, exigem uma investigação prioritária por parte do promotor do TPI. Temos pedido isso desde 2018. A jurisdição internacional pode ser solicitada por estados, pelo Conselho de Segurança da ONU ou pela promotoria da organização, mas não tem a obrigação de aceitar o caso. Israel não é signatário do Estatuto de Roma, documento fundador do TPI, e, portanto, não está sujeito à Corte Internacional. Já a Palestina é considerada um Estado-membro do TPI desde 2015. Então vamos lá, Israel não é membro da Corte. Aliás, isso é uma polêmica, porque quando se falou do Putin vir ao Brasil e eventualmente ser preso, acontece que a Rússia não é membro do TPI. Você não aplica o TPI a país que não é membro. Israel também não é, né? Mas uma ONG não tem legitimidade para apresentar uma denúncia ao Tribunal Penal Internacional. O que eles estão pedindo aqui, na verdade, é que a promotoria se interesse por isso e a promotoria tome a iniciativa de fazer a denúncia. Como, aliás, tomou no caso do Putin, né? Que a promotoria do tribunal tome a iniciativa de fazer a denúncia. Mas não ficou claro, denúncia porque também quer denunciar Israel, denunciar o Hamas, denunciar quem? Eu dou essa notícia porque eu acho que é importante que fique claro, também tem uma entidade americana de defesa dos jornalistas, que se aponte, com menos de um mês de guerra, um número absurdo de jornalistas mortos nessa guerra. Sim, o Hamas matou, mas a maioria tem sido morta por ataques de Israel, especialmente jornalistas que estão cobrindo o conflito a partir de Gaza, né? E nós vimos um evento dramático também de familiares de um jornalista da Al Jazeera, né? É claro que a natureza dessa guerra, a natureza desse ataque, induz a esse tipo de coisa, né? E nós temos aí, acho que já está com vocês, porque se falava de um segundo ataque ao campo de refugiados, né, que tinha sido denunciado pelo Hamas. Sim. Como as denúncias do Hamas ficam sempre um pouco incertas, né, porque nós sabemos que eles fazem coisas que são do arco da velha, como gravar vídeo com um refém, que obviamente não está falando porque simpatizou com o terrorista, mas porque está sendo obrigado a falar. Então fiquei em dúvida. Mas as próprias forças de Israel, acho que você está com ela aí, né, Volibene? Vocês estão? Sim. Confirmaram que houve um segundo ataque ao campo de refugiados. Vai. Sim, as forças de defesa de Israel confirmaram que atacaram o campo de Jabalia, na faixa de Gaza, pelo segundo dia. Havia um complexo de comando e controle do Hamas no local, de acordo com o comunicado dos israelenses. Eles também anunciaram que no ataque mataram o chefe da unidade antitanques do grupo terrorista Hamas, Mohamed Assar. Um trecho do comunicado diz o seguinte: com base em relatórios de inteligência precisos, jatos das forças de defesa atacaram um complexo de comando e controle do Hamas no campo de Jabalia. O Hamas constrói sua infraestrutura de terror deliberadamente ao redor e dentro de edificações de civis, colocando intencionalmente civis de Gaza em perigo. No texto, os israelenses pedem para que os moradores deixem a área. A região da faixa de Gaza onde fica o campo está parcialmente sem luz, telefonia e internet em razão desses ataques que atingiram as redes das operadoras de serviços. Segundo Hamas, há pessoas sob escombros e prédios inteiros teriam sido demolidos com esse ataque. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou os bombardeios israelenses contra o campo de refugiados. A mensagem veio por meio do porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric. Ele falou: o secretário-geral está horrorizado com a escalada da violência em Gaza, incluindo as mortes de palestinos, entre eles mulheres e crianças, em ataques aéreos israelenses em áreas residenciais do campo de refugiados de Jabalia. Olha, gente, se for nesse negócio, terrorista se esconde por trás de civis, vai ter massacre de civis. Vem cá, presta atenção, eu acabei de falar dos tarados do Hamas.
que vão, vamos destruir, vamos matar, tal. Não é? Se eu digo que toda morte civil é porque a pessoa se esconde atrás de terrorista, ou então porque o terrorista se coloca à frente dela porque a transforma em escudo, então não tem limite. Esse negócio de sai daí porque eu vou atacar, sinceramente, é uma pergunta óbvia às forças de defesa de Israel, Netanyahu. Sai daí e vai para onde? Senhores, como sai daí? Ainda, não, mas é que aí quem não deixa sair é o Hamas. Então que se revoltem contra o Hamas. Será que Israel ousa dizer que aqueles que são oprimidos só o são porque não se revoltam contra o seu opressor? Estou fazendo comparação? Não. Não em dimensão de tragédia, não. Eu só estou perguntando se é moral a suposição de que os palestinos que estão lá estão por um ato de vontade. Porque se você diz, sai daí, é o que nós recomendamos, vocês estão dizendo que há um ato de vontade em permanecer lá. Pergunto, é um ato de vontade? E vocês conhecem a resposta. Ou não conhecem? E a resposta é não. Não é um ato de vontade. E aconteceu uma coisa importante que diz respeito à Jordânia. Vamos lá, vai. Em uma das críticas regionais mais importantes contra a retaliação de Israel aos ataques do Hamas, o governo da Jordânia determinou que o embaixador do país em Tel Aviv volte à nação árabe até que cessem os ataques à faixa de Gaza. Segundo a chancelaria jordaniana, ele só voltará a Israel quando acabar a crise humanitária causada pela guerra. O embaixador israelense em Amman, capital da Jordânia, havia deixado o país há 2 semanas e agora está proibido de voltar sob as mesmas condições. A Jordânia, com quem Israel assinou acordo de paz em 1993, é um dos principais aliados de Tel Aviv no mundo árabe, mas tem atuado de maneira enfática contra o conflito. Porque sabe que tem um histórico importante, né? A Jordânia já foi o abrigo dos palestinos durante um tempo, da OLP. Aliás, o país, como país, que mais matou palestinos até hoje foi a Jordânia. Saibam disso. Porque houve ali a expulsão dos palestinos dali. Porque se usava a Jordânia como plataforma para atacar Israel, eles não queriam. Mas, evidentemente, tem uma população palestina, grande ainda, e há a proximidade, né? E mesmo um aliado regional diz, assim não é possível. O que não deixa de ser outra vitória do Hamas. Assim como a de acordo com a Arábia Saudita, e assim vai. É claro que esse caminho é muito ruim. Até segunda.